Olá a todos, o meu nome é Eduardo Costa Sá, estamos aqui representando a Associação Paulista de Medicina do Trabalho, junto com a doutora Renata Matsumoto, auditora fiscal do trabalho e doutoranda da Faculdade de Saúde Pública, e o professor Jefferson de Freitas, médico do trabalho e pneumologista e professor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Estamos aqui para representar o Abril Verde, que o dia 28 de abril é o Dia Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho. Estamos aqui representando a APMT para comentar sobre o mês Abril Verde, pois no dia 28/4 há uma representação nacional de saúde e segurança do trabalho, no Dia de Acidentes e Doenças do Trabalho e em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Hoje vamos falar um pouco sobre acidentes e doenças do trabalho, sua notificação e sua subnotificação. Professor Jefferson, como podemos falar sobre sistemas de notificação de acidente de trabalho do ponto de vista do SUS? Tá. Boa tarde a todos. Então vamos lá, né? Em relação à notificação de doenças relacionadas ao trabalho, nós temos aí as doenças de notificação compulsória, que seriam 6 doenças basicamente: perda auditiva induzida por ruído, Lerdort, transtornos mentais de trabalho, dermatoses, pneumoconioses e câncer. Essas notificações, e além você ainda tem mais 3 situações, que é intoxicação exógena, acidente de trabalho grave e, esqueci aqui, acidentes com material biológico. Tá? Então são 8 eventos que são de notificação compulsória no SUS. Então é uma notificação diferente da comunicação de acidente de trabalho, que é uma notificação para benefícios. Aqui é uma notificação que você notifica qualquer indivíduo, seja trabalhador, ex-trabalhador, proprietário, desempregado, qualquer indivíduo que tenha uma doença ou um acidente, né, relacionado ao trabalho, deve ser notificado nessa ficha do SINAM de doenças compulsórias, né? Um grande problema é que essa ficha, ela não é uma ficha, vamos dizer assim, aberta. Na verdade, você teria que preencher essa ficha e encaminhar para um evento sentinela, uma unidade sentinela, que daria continuidade a essa notificação. São fichas muitas vezes extensas, tanto a parte administrativa quanto a própria parte da própria doença, e isso a gente percebe que é uma resistência de muitos serviços e colegas em fazer essa notificação. Então, essas fichas elas foram criadas com o advento dos protocolos, né, de doenças relacionadas ao trabalho em 2006, e desde então elas foram colocadas aí para serem preenchidas e nunca sofreram nenhuma revisão para ver se estava sendo bem preenchida, precisava ter alguma modificação. Então essa é uma crítica, pelo menos que eu faço, né, porque eu participei da elaboração do protocolo de pneumoconioses, mas quem participou dos protocolos não participou da elaboração da ficha. Já começou meio que errado aí, né? Então essa é uma questão que deveria ser revista. Uma ficha que fosse mais prática, que as pessoas não sentissem uma ameaça ao ver a ficha para preencher, que é o que acontece. Você está num ambulatório que você atende várias pessoas, o médico, o assistente, o residente, ele não vai, muitas vezes, ele não vai preencher aquilo ali na hora. Então você vai ter que depois preencher posteriormente essa ficha, e você muitas vezes vai ter que resgatar informações que não foram perguntadas, vamos dizer assim, durante a consulta. Então isso é uma questão que invalida não, mas deixa o documento com várias falhas, né, com muitos campos em branco. Então eu acho que teria que ser feita uma revisão, né? Ainda assim, mesmo você tendo essa ficha, você tem pouca notificação. No município de São Paulo, eu creio que são muito poucas as notificações de doenças relacionadas ao trabalho feitas pelas entidades vinculadas ao SUS. Tá? Então, principalmente as doenças são subnotificadas, vamos dizer assim. Os acidentes são mais facilmente notificados. O senhor concorda com isso? Se você for falar de CAT, sim, mas eu acho que mesmo um acidente, talvez o único acidente que não tenha subnotificação é o acidente com o material biológico. Porque aí já há uma cultura de que quando tem um acidente com material perfurante, você faz todo aquele procedimento de coletar na fonte, de fazer exame. Então isso eu acho que, se você for, provavelmente os números de notificação do SINAM para acidente com material biológico é muito grande,
porque as pessoas já estão habituadas a fazer esse procedimento. Quanto à doença, além do que você faz muito pouco diagnóstico de doenças relacionadas ao trabalho, porque se diz muito que a rede teria capacidade de fazer esse diagnóstico, a gente sabe que muitas vezes algumas doenças são de difícil conclusão diagnóstica. Você precisa de exames complementares, precisa de exames toxicológicos, e às vezes você não tem. Né? Não estou dizendo de Ler-Dort, que é um diagnóstico mais clínico, mas estou falando de uma pneumoconiose, uma intoxicação por metal pesado, né? De uma neoplasia, de um câncer. Né? Então essas doenças que são de notificação compulsória, elas são muito pouco notificadas ainda. Por duas razões. Uma, muitas vezes por falta de conhecimento de quem está atendendo e também de falta de conhecimento que tem que se fazer o SINAM. Quer dizer, nós temos que aproveitar esse 28 de abril, né, e propagar a questão do SINAM, porque se a gente não tem diagnóstico das doenças, a sociedade não se mobiliza pela questão do amianto. Se você não tivesse a questão de uma substância cancerígena, né, que acomete tanto os trabalhadores quanto familiares, quanto moradores próximos, se você não mobiliza isso, outras pessoas, outros profissionais não vão se interessar em criar material substituto para isso. Então, é muito importante que você dê visibilidade a uma coisa que está um iceberg, né? Sim, né? É muito maior do que a gente imagina. E algumas pessoas, como o senhor falou em falta de conhecimento, algumas pessoas comentam que precisaria até os Serestes ou até as Visates para fazerem essa comunicação ao SINAM, e não há necessidade disso, não é isso? Qualquer unidade do SUS teria competência teoricamente, né? Porque o que acontece comigo lá no INCOR? Todos os casos de pneumoconiose ou mesmo de câncer que a gente notifica, eu notifico manualmente e vou lá no núcleo de epidemia do HC e lá eu preencho, eu mesmo digito, porque você precisa ter uma senha para entrar no SINAM. Então é diferente da notificação de tuberculose. Entendeu? Aqui, como está vinculado a um evento sentinela, uma unidade sentinela, é muito difícil você fazer o SINAM e mandar. Então, você pode fazer à mão, né, manualmente, e manda para a unidade sentinela da sua região. Tem gente que não sabe qual que é a sua unidade sentinela, né? Sim. E você tem que ir lá conversar, porque você vai lá mais trabalho, para quem já tem trabalho. Né? Então teria que ser uma coisa mais fácil, né? Que você pudesse, se você está habilitado, se você está atendendo, você notifica e encaminha para um local mais amigável, porque eu não consigo, digitar lá do meu trabalho, isso aqui. Então eu tenho que ir lá no Centro de Epidemiologia do HC, no núcleo, e lá eles têm as fichas próprias, na qual eu anoto o número, né, que você precisa ter um número próprio, e eu preencho à mão e depois eu digito lá e mando. Entendeu? Então faltam facilitadores realmente para essa notificação ou para evitar a subnotificação dos acidentes de trabalho no SUS. Ok. Pode falar, doutora Renata. Doutor Jefferson, só para eu entender melhor, como é que funciona então os prontuários médicos dos serviços de saúde dos vários municípios? Não haveria uma possibilidade deles serem eletrônicos e integrados e aí já haver nesse prontuário um módulo para que as notificações compulsórias fossem informadas? Seria uma alternativa. Lá no HC, no INCOR, né, todos os prontuários são eletrônicos. Então, quando eu quero saber alguma coisa de um paciente, eu vou lá e resgato aquelas informações que muitas vezes o residente que atendeu não perguntou, ou algumas informações administrativas que não é, na hora da consulta não vai se perguntar. Né? Então, isso facilita de um certo aspecto. Né? Agora, a gente sabe que não há uma uniformidade, né? Às vezes cada serviço tem um tipo de prontuário. Quer dizer, eu do INCOR não tenho acesso aos prontuários do HC, que é do mesmo complexo, né? Mas são serviços diferentes. Né? Então eu não consigo ver o que está escrito no prontuário, por exemplo, da psiquiatria ou da neurologia. Então essas são as dificuldades que a gente encontra, mas ainda assim você tem essa facilidade de você resgatar o prontuário e preencher. Por exemplo, nós temos uma outra ficha de notificação, que não é o SINAM, que é o Datatox Amianto. É uma ficha que está sendo implantada no país todo, que todo trabalhador, esposa de trabalhador, e que tiver alguma exposição com amianto, você vai lá e digita. Então é um prontuário bastante extenso, né, na qual você tem que ter uma senha, na qual você acessa e você alimenta. Então é mais uma fonte de informação. Então não seria o ideal, por exemplo, que SINAM e Datatox se conversassem,
Porque se a pessoa já não preenche uma ficha, imagine 2, 3. Pois é. E eu estava pensando também, o próprio profissional da saúde, que é um trabalhador, né? Se a gente for pensar na questão da atividade desse profissional, Sim. nós precisaríamos tentar otimizar e facilitar como Sim. essa atividade é realizada, né? E a gente trazer mais uma burocracia em termos de obrigação, sem pensar em como facilitar isso, talvez seja um dos motivos para essa dificuldade das notificações, né? Até pensando no subdimensionamento das equipes, né? Sim, então, e uma outra pergunta, é só o profissional médico que preenche a notificação ou os outros profissionais da saúde? Eu creio que outros profissionais possam preencher, porque no verso, né? Está aqui o nome da pessoa, a função, então não é específico do médico. Se bem que há informações aqui que a pessoa às vezes tem que ser médico, tem que estar muito afinada com aquilo, né? Porque tem biópsia, teve alteração na espirometria, teve o raio-x, então tem algumas informações que são bastante específicas, mas nada que uma pessoa que está trabalhando na área, um não médico, né, um enfermeiro, fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, até um profissional de nível médio, possa preencher se você tem todos os dados ali facilitado. E depois passar por uma revisão, né, porque na verdade ele só vai preencher isso aqui manualmente, porque ele não tem a senha, ele não tem autorização, ele vai preencher uma ficha e vai deixar lá para ver, depois você mandar para outro lugar. Eu fiquei pensando que como as equipes costuma se estimular que elas sejam multidisciplinares, se outros profissionais que estivessem mais livres e que também estivessem trabalhando no caso, fizessem as informações iniciais, depois o profissional médico iria complementar, já facilitaria, seria um caminho talvez, né? Sim. Porque muitas vezes, desculpa, não, pode porque muitas vezes você não tem quem preencha, quer dizer, isso aqui não é uma coisa que foi implantado, implante-se, se não preencher isso aqui, igual a SADT quando saiu, se não fazer, não tem pagamento. Então é uma ficha a mais que você vai entregar, você tem que preencher isso aqui lá na recepção. Eu não vou preencher isso. Tem tanta coisa para fazer, não vou preencher isso aqui, está tudo informatizado aqui, não vou preencher isso. Né? Então você tem que, às vezes tem que ser uma coisa formalizada, né, implantada. Olha, a partir de hoje você tem que preencher. Então tem que rever a ficha, que a ficha é muito grande. Tem muitas informações aqui que a gente não vai usar. Né? Então teria que rever. E interligar os sistemas também. Também. Né? Facilitaria. Eu acho que essa é a conclusão da gente final, que os sistemas não se leem nenhum, nem o Ministério do Trabalho, nem o SUS, nem o Ministério da Previdência. Então realmente fica difícil. Mas a doutora Renata lembrou uma coisa importante, que são os profissionais da área da saúde, já que o doutor Jefferson trabalha também com eles. Esses acidentes de trabalho aumentaram muito, né, pelo menos o registro, durante o período da pandemia. A gente viu isso em todos, né, jornais e mídia, e isso foi importante porque eles continuaram trabalhando enquanto os outros estavam afastados ou em trabalho remoto. Né? Então isso realmente é importante lembrar que antes a gente tinha acidentes ou doenças com muita subnotificação dos profissionais da área da saúde. Né? E por conta da pandemia isso aumentou bastante. Uma outra questão que seria interessante era, como o professor Jefferson falou, trazer a subnotificação para um âmbito de legislação. Né? Ou pelo menos de normativa. Porque tanto a ficha do SINAM quanto a CAT estão escritos na legislação que podem ser emitidos, não estão escritos obrigatoriamente a emissão. Né? Pelo menos é o que está na lei. Na Lei 8.213 e no Decreto 10.410 não traz obrigação da emissão. Deve emitir a CAT, né? Enfim. Então, mas o dever... o dever deve ser cumprido. O problema é como ele é cumprido. Mas vamos lá. Doutora Renata, a subnotificação, como é que ela fica no âmbito da auditoria fiscal do trabalho? A subnotificação nos últimos anos ela tem entrado na tônica da nossa instituição. Desde 2017, a instituição tem inserido a questão da subnotificação das doenças no planejamento da fiscalização. Em 2007, a Secretaria de Inspeção do Trabalho retomou a questão das campanhas nacionais de prevenção de acidentes. E naquele ano, a temática
temática específica foi a questão da subnotificação. E de lá para cá, todo ano, a Inspeção do Trabalho tem sido direcionada pela CIT, que é a nossa Secretaria de Inspeção, a direcionar a parte dos nossos esforços de fiscalização planejada para o combate dessa questão da subnotificação. Inclusive, também com foco na questão do convênio que a nossa instituição tem com a AGU, na questão das ações regressivas, né? A Inspeção do Trabalho se comprometeu com esse convênio a elaborar as análises de acidente de trabalho. Então, em tese, nós almejamos conseguir fazer o máximo possível de análises dos acidentes fatais e graves, e também, a cada ano, uns X% de análises de adoecimentos, né? E aí, então, nessa questão dos adoecimentos, a gente enfoca tanto aqueles que a gente tem acesso na questão dos que foram reconhecidos, quanto também nas fiscalizações planejadas, nós buscamos também trabalhar com indícios, né? Então, hoje, em função dos muitos dados, né, nós temos tentado desenvolver sistemas para fazer o cruzamento das informações e, com isso, municiar a inspeção para melhorar o nosso planejamento e chegar naquelas empresas que não estão fazendo as notificações devidas. Então, com isso, a gente está conseguindo inserir essas empresas no planejamento da fiscalização. E esse planejamento, então, ele é feito, a gente busca, né, tenta fazer um planejamento focando nas empresas que mais adoecem, que mais acidentam, por ramos de atividade nos vários estados do Brasil e nas nossas subunidades regionais também. Maravilha. Em relação às médias empresas, isso também é realizado? Porque os dados, a gente trabalha tanto com os dados globais da Previdência, né? Com as CATs, com a questão dos benefícios e todos os outros dados que a gente roda nos sistemas. Então, assim, todas as empresas que fornecem informações para o governo federal com alguma questão em relação aos trabalhadores CLT, né? Aí a gente consegue fazer os cruzamentos. E os sistemas estão sendo aperfeiçoados ainda, né? Por hora, a gente está trabalhando em específico na questão da subnotificação com dados de 2020, mais ou menos, né? Mas a questão do e-social está sendo aprimorada e a gente espera, muito em breve, conseguir cruzamentos melhores. Maravilha. Então, vocês dois concordam que com a instalação do e-social isso poderia ficar mais fácil? O que é que vocês acham? Bom, eu não conheço muito o e-social, né? Uhum. Eu sei que no início havia muitas dificuldades, né? Sim. Tanto das empresas quanto de quem teria que preencher. Então, eu não sei, talvez seja uma forma de, se você uniformizar, né, essas informações e que elas sejam disponíveis para todos, pode ser que seja uma forma de facilitar, desde que o programa seja amigável, né? Pelo menos, como disse a doutora Renata, dos trabalhadores formais, né? Dos relacionados aos vínculos CLTistas. O que é que você acha? Olha, a gente tem esperanças de que o sistema favoreça e otimize a fiscalização e a gente consiga dar uma sensação maior de estarem vigilando, né, assim, para aquelas empresas, porque nós sabemos que estamos constantemente lutando com a questão do subdimensionamento das nossas equipes de inspeção. Recentemente tem sido noticiado muito a questão do trabalho escravo, né, essa tônica do trabalho degradante está muito noticiado recentemente e tem vindo à tona, então, essa questão da dificuldade que a gente tem nas equipes. Mas, ainda assim, nós estamos tentando otimizar o nosso trabalho, né, de modo que cada auditor que está na ativa hoje consiga um melhor resultado possível com a ajuda dos sistemas, mas não é suficiente, né? Nós precisamos da sensibilização do nosso atual governo trabalhista para que os nossos auditores sejam contratados, assim como as grandes empresas têm política de renovação de pessoal. Eu acho fundamental todo o serviço público pensar nisso, né? E eu lembro que não somente
somente a questão do auditor em si, mas os próprios servidores públicos, que são o nosso staff, a equipe de apoio. É muito importante que toda a equipe seja recomposta, né? Porque o pessoal fala, olha, o Estado é a máquina, é pesada, mas se a gente for ver mesmo, quem está lá trabalhando hoje são muito poucos, né? Você vê a própria Fundacentro, não é, que também precisa ser fortalecida. Sim. Todas as nossas instituições que trabalham na área de SST precisam de uma atenção especial, e a gente tem esperanças nesse novo governo, quem sabe as coisas se jogue luz sobre essa questão da saúde e segurança, em especial nesse mês do Abril Verde, da Campate, né, que essa questão da saúde e segurança do trabalho seja a tônica do momento, até porque o ano passado a OIT considerou, né, a questão das convenções do trabalho promocional, né, de saúde e segurança. Então os países precisam cumprir a Convenção 177 e a 158, então nosso país precisa fazer esforços para que essas convenções sejam implementadas. Perfeito, isso seria muito importante mesmo. Tomara que a gente possa acreditar nessa melhora aí. Eu acredito. Com certeza. Eu trouxe só uns dados rápidos aqui da Previdência, porque aí vão estimular um pouquinho a nossa discussão. Então, acidentes de trabalho estão relacionados à realidade, à rotina em diferentes ramos laborais e demonstram, né, diversos tipos de causas e consequências a depender do setor do trabalho e até mesmo em relação ao perfil da população envolvida. Então, por exemplo, no Brasil, de acordo com a Previdência Social, foram registrados mais de 600 mil acidentes de trabalho por ano no período entre 2016 e 2018. Tá? Isso significa um custo anual superior a 300 milhões de reais. Então, o que é importante? A gente poder definir e entender essas dificuldades, né, esses dificultadores, facilitadores que a gente estava discutindo aqui. Então, por exemplo, na realidade da perícia previdenciária, como a gente até estava comentando antes da gravação, né, os registros de acidente de trabalho não são difíceis, né? A gente tem uma certa dificuldade, eu vou explicar quais, ou pelo menos as mais frequentes, mas a gente tem muito maior dificuldade no registro das doenças relacionadas ao trabalho, doenças profissionais, doenças do trabalho, do que os acidentes de trabalho. E daí depois eu vou pedir ao professor Jefferson para ele discutir pelo menos as doenças relacionadas aos pulmões, como estão e etc. agora, já que é, né, a linha de estudo dele. Mas uma coisa que eu queria comentar aqui, depois a gente pode abrir a discussão, é quais são os problemas que a gente encontra na Previdência em relação à CAT. Então, por exemplo, não levar a CAT, né? Ele discorre o acidente, no caso dos acidentes. Ele discorre o acidente, a gente percebe que o acidente pode ter ocorrido ou no trabalho mesmo, exercendo a sua atividade durante a jornada de trabalho, ou no percurso, como diz a lei, né, o decreto 10.410, da sua residência para o trabalho e do trabalho para a residência. Eles, em alguns momentos, né, eles levam um boletim de ocorrência, a gente vê horário que corresponde ao horário que ele realmente estaria se encaminhando ou para a residência ou para o trabalho, mas eles não levam a CAT. Uma forma da gente melhorar esse registro é a gente pedir uma coisa que chama solicitação de informação ao médico assistente, que a gente chama CIMA, só que o que vai acontecer? Isso vai gerar um retrabalho para o perito. Então, óbvio, os peritos que têm mais consciência, né, do que a gente está discutindo aqui em relação ao registro, a notificação de acidente de trabalho e ou doenças relacionadas ao trabalho. Esses peritos conseguem deixar em cima, solicitar à empresa a emissão da CAT, né, e aguardar até 30 dias para que eles tragam a resposta do CIMA. Tem uma coisa que nem todos os peritos conhecem, que na lei, neste decreto que eu estou falando, está escrito assim: trazer a emissão da CAT ou a justificativa para sua não emissão. Mas as empresas não conhecem isso e também não correm atrás para conhecer.
E eu, por exemplo, quando eu escrevo no CIMA, eu peço trazer a CAT ou a justificativa para sua não emissão, segundo o decreto 10.410. Enfim, o que acontece? E aí, uma das grandes justificativas que eles colocam, né, quando eles não trazem, é que o empregado só avisou o acidente ou, enfim, a ocorrência depois das 24 horas, que é como está na lei, né? Se passar das 24 horas, não emitir a CAT, etc, etc. Sujeito a multa. Então, uma das grandes justificativas que eles mandam é essa. E a gente sabe que isso não é justificativa. Ele pode emitir a CAT, né, muito tempo depois, se ele quiser. Até porque eu não conheço a Previdência ir atrás de multa para quem não emitiu a CAT. Aí eu, de novo, falo igual ao professor Jefferson, eu não conheço algum caso que a Previdência correu atrás de multar a empresa que não emitiu a CAT em 24 horas. Né? Enfim, então, esse para mim é um dos grandes dificultadores, porque a gente já tem uma carga de trabalho, como disse a doutora Renata, muito grande na perícia. Então, você está gerando um retrabalho, ou seja, no outro dia você vai ter, além das suas perícias, mais esse para você atender, abrir e registrar. Como é um evento que vai trazer benefício para o periciado, então, na grande maioria dos peritos entende que tem que fazer desse jeito. Só que a gente sabe que o Brasil é grande, de novo, a gente não pode dizer que todo mundo faz isso. Bom, outra coisa é a falta de conhecimento do RH e dos donos da empresa, quando a gente está falando de empresas menores, médias, né, ou de pequeno porte, que não conhecem nada disso ou que não sabem orientar o trabalhador como deveriam em relação aos acidentes de trabalho, em relação ao registro de acidentes e de doenças. Tem um outro ponto, que é o preenchimento inadequado. Então, muitas vezes, eles vêm com a CAT emitida sem o registro no site da Previdência. O que é que eu costumo fazer? Eu digo que ele traz a CAT emitida pelo empregador, e digo a data, né, porque no registro está lá a CAT emitida em tanto, mas que não está registrada no site da Previdência. Considero isso como B91 e deixo a empresa se virar. Né? Porque aí o trabalhador vai ter direito ao B91 dele e enfim, a empresa que se vire depois para, né, contrapor, contestar e etc. Então, a questão aqui, muitas vezes, é também um preenchimento inadequado e sem o registro. Tá? No site da Previdência. Então, talvez, quando a gente fala em e-social, se a gente conseguisse linkar entre os três sistemas, né, se o registro no SINAM e a fiscalização do Ministério do Trabalho exigisse, de alguma forma, isso, sob o ponto de vista de informática, era muito bom. Ou seja, já facilitaria a fiscalização e já facilitaria o registro no sistema SUS. Né? Quer dizer, assim que a CAT fosse registrada, ela já teria visibilidade para os outros dois sistemas, né? O sistema do Ministério do Trabalho e o sistema do SUS. O que acontece hoje é que a gente sabe que é muito diferente o registro entre o SUS, né, e o registro de acidentes ou doenças do trabalho entre o SUS o sistema da Previdência Social. E a grande dificuldade em relação às doenças, que eu imagino pela prática do dia a dia, é que não estão na cabeça dos trabalhadores, ou seja, não é de conhecimento dos trabalhadores e das empresas quais são as doenças de notificação. Né? Então, isso que o professor Jefferson falou, a gente conhece porque a gente é médico do trabalho, porque a gente está no meio acadêmico, né? Aquela lista de doenças que ele comentou agora, mas eu acredito, né, que uma coisa é falar em termos de SESMIT, então médicos do trabalho, enfermeiros do trabalho, engenheiros de segurança, etc. A outra coisa é falar em nível de RH e etc., quais são as doenças que devem ser notificadas. Né? E, com isso, levar para essa população a informação de que a notificação de doenças não implica na demissão do trabalhador. Isso é que eu acho que seria a melhor informação.
né? Porque o que acontece no nosso dia a dia previdenciário é que muitas vezes essa informação não é trazida no dia, né? A gente precisa pedir via cima e quando eles trazem também de forma irregular, vamos falar assim, né? Então, fica de uma forma que vira uma questão subjetiva e que vai depender muito também tanto da documentação que ele traz, como do registro do perito na hora da perícia, certo? Eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso. Não, eu não sabia desse cima que você falou. Não. Para mim, nunca... Não tinha ideia. Eu mas costumo usar ele pelo menos uma vez por semana, no mínimo uma vez por semana, quando eu estou vendo ali as evidências de que foi um acidente de trabalho ou uma doença do trabalho, principalmente de trajeto, né? E não tem nada em relação à CAT. Por exemplo, como a gente é legista, a gente sabe quando há o registro no boletim de ocorrência, né? Que é uma coisa também interessante para falar, para divulgar. Então, se ele traz o boletim de ocorrência, a gente consegue ver, por exemplo, que o acidente foi no dia tal, no horário tal. Então, é num horário de 6h30, 6h40, 6h25, e a gente sabe que ele entra às 7 horas da manhã. Bom, pronto, já está definido que foi acidente de trajeto, né? Não precisa ter dúvida, né? Pelo menos o perito não precisaria ter dúvida no caso desse, né? Certo. Mas pode comentar, professor. Desculpa. Não, é só isso que eu sabia. Não, e aí não entra no nexo técnico, que ele é melhor? Essa tem uma outra questão que eu acho que a gente tem que falar aqui para deixar bem claro, não só para os médicos do trabalho que estão em empresas, mas para os médicos do trabalho que estão no SUS também. Só mais um minuto. Deixa a doutora Renata falar que a gente volta a isso. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta, né, doutor Jefferson. Na pergunta anterior, nós questionamos a questão da emissão pelo SUS, né, no SINAM e a falta dela. Mas me veio a reflexão, e como é que ficam os profissionais de SST, né, inclusive que estão aí, o público-alvo, talvez, né, da nossa Associação Paulista de Medicina do Trabalho, os vários profissionais de SST, os nossos médicos do trabalho. Esses serviços, tanto os prestadores de serviço quanto os profissionais que trabalham no SESMIT das empresas, eles também estão obrigados a realizar essa notificação. Sim. Inclusive teve no grupo aí de WhatsApp essa discussão que os médicos de empresa e prestadores de serviço teriam que fazer o SINAM, e parece uma coisa fácil, né? Você preenche o SINAM e aí você leva na sua unidade sentinela na sua região. Qual que é a unidade sentinela que foi nomeada aqui para receber o SINAM? Aí teria que ter o contato, né, desse SESMIT com o Sereste ou com algum ambulatório que foi nomeado unidade sentinela, para que você levasse esses papéis e que esses papéis lá fossem digitalizados, né? Uma vez que só pode digitalizar quem está credenciado pelo SINAM. E provavelmente o SESMIT nenhum está credenciado. Você faz como eu estou fazendo lá. Preencho a mão, só que eu preencho a mão e eu mesmo digito, porque às vezes Então, doutor Jefferson, se eu entendi bem, nós teríamos um probleminha a trabalhar, que é a questão da melhoria do fluxo de informações, né? Então, assim, supondo que os profissionais de SST das empresas e os prestadores de serviço externo, como eles têm também essa obrigação de fazer a notificação, uma vez que eles o façam, qual seria esse fluxo? Então, talvez a APMT pudesse fazer a gestão política necessária para que esse fluxo fosse explicitado, né, uma maneira educativa para os nossos colegas saberem como proceder, né? Então, sim, de forma educativa é uma excelente chance da PMT trazer essa oportunidade para os médicos do trabalho, né? Então, daí poderia ficar, vamos dizer, estabelecido, né, de uma forma com fluxograma ou com algo discutido exatamente pelos associados, todos em geral, não só a diretoria, mas uma forma da gente regulamentar, normatizar esses registros e diminuir a subnotificação, né? Mas pode continuar, doutora Renata. Pegando a deixa dessa questão, né, do fluxo e da dificuldade da notificação, eu queria lembrar que, assim,
desde o início do ano, estamos na tônica da questão da gestão da nova NR1, né, a gestão que é necessário que as empresas façam. Então, busquei nos nossos dados da inspeção, que qualquer pessoa pode consultar no radar da CIT. Se você colocar no Google Radar CIT, você consegue buscar os dados da fiscalização e fornece um gráfico onde a gente consegue ver por ramo de atividade as principais ementas, né? E uma das principais ementas que tem sido verificadas é a falta de implementação do PCMSO, né? E a necessária articulação dele com a norma regulamentadora 1 de gestão de riscos. Então, isso tem tudo a ver com a questão da subnotificação, porque uma vez que os casos das doenças não são reconhecidos, como é que a gente vai fazer a gestão, né? Então, é muito importante que os nossos profissionais da área da saúde do trabalhador, os nossos médicos do trabalho, façam um aprimoramento desses PCMSOs, né, para garantir que esses PCMSOs de fato demonstrem essa vigilância clínico-epidemiológica que o PCMSO precisa demonstrar, eles consigam expressar na implementação desse documento, né, como é que é feita a busca dos casos, dos sinais e sintomas precoces de adoecimento, né, e como é que eles fazem o feedback para o pessoal de engenharia, o pessoal de segurança da empresa, uma vez que os primeiros sinais e sintomas são detectados, né, para fazer aquela retroalimentação, né, do ciclo de prevenção. Então, isso é uma coisa que eu gostaria muito de reforçar, porque retomando agora a fiscalização em campo, que por um tempo eu estive na chefia da fiscalização, mas desde setembro do ano passado eu retornei às fiscalizações externas, e nós temos verificado que tanto nas empresas de maior porte quanto nas menores que fazem uso dos serviços dos prestadores de serviço, tanto qualquer seja o porte, nós temos uma falha muito grande ainda nessa questão desses dois documentos, né? Nós não queremos papel, precisamos ver que de fato há gestão, de fato são implementados esses sistemas e que a empresa consegue fazer a busca, a garantia dos sistemas seguros, a segurança nos processos, né? E não somente essa questão cartorial, documental, para apresentar um documento para inspeção, para perícia, né? Nós precisamos estimular uma mudança na mentalidade em todos os profissionais de SST. Perfeito, perfeito, doutora Renata. A gente sabe que a implementação inadequada de um PCMSO, né, dificulta realmente a fiscalização e não mostra o quanto de vigilância aquele médico do trabalho ou aquele engenheiro de segurança, ou enfim, todo o SESMIT, podem estar promovendo dentro da empresa, né? Então, se ele consegue provar, né, ou pelo menos mostrar que ele está fazendo programas de prevenção à saúde, promoção de doença e evitando com isso os acidentes e as doenças, né, relacionadas ao trabalho, principalmente utilizando alguns exames que estão previstos na lei, como o exame periódico, né, e que as pessoas não dão tanta importância ao exame periódico, facilitaria realmente a fiscalização não ser tão cartorial como foi antigamente, mas que hoje mostre esses resultados de uma forma prática. Então, mas talvez a minha fala não tenha ficado clara. Eu não estou querendo dizer que a nossa fiscalização está cartorial. Não, né? não, eu entendi. Que o que a gente tem encontrado nas empresas, né, é que é cartorial. Né? Sim, sim. Então, assim, numa necessidade de compliance, né? Não que eles não tenham que fazer esse compliance, mas não é só isso. As pessoas precisam mirar o foco para aquilo que é importante mesmo na questão da prevenção, né? E independente, além dessa questão da burocracia, do papel, a gente precisa ver a real implementação
da prevenção. Sim, né? sim. E as formas, né, de promoção da saúde e diminuição de adoecimento poderiam estar sendo realizadas e visualizadas nesses programas, tanto de gestão quanto o PCMSO. Né? E com as campanhas nacionais de prevenção de acidente dos últimos anos, que foi resgatado, né, sempre se iniciando em abril e correndo o ano até o término em novembro, muito possivelmente nesse mês, em algum dos próximos dias, a Secretaria de Inspeção do Trabalho deve fazer o lançamento da Campate deste ano, que a gente ainda está aguardando a temática, né, mas o ano passado foi a questão da gestão dos riscos e vamos ver o que vem para esse ano, mas independente do que vem, é muito importante a gente focar nessa questão da cultura, de prevenção, né? E buscar não só a questão cartorial, de documentos, mas uma implementação real da prevenção e pensar nos processos seguros de trabalho, pensar na execução das atividades e também gostaria de reforçar a necessidade dos empregadores voltarem, né, a ouvir os trabalhadores. É muito importante o empoderamento dos trabalhadores, né, para que a gente consiga fazer um retorno, né, se resgatar a questão da atividade do trabalho real, né, e fazer a aproximação daquelas muitas prescrições com aquilo que o trabalho, como é realmente executado. Real existe. Eu já ouvi você falar uma coisa que é como o SESMIT pode ter acesso à Campate, né? Se inscrever, algo semelhante assim. Explica isso de novo aí para a gente. Então, todos os anos a Secretaria de Inspeção lança a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes, que costuma ser próximo do dia 28 de abril ou no meio do mês, mais ou menos. Nesse dia, então, a Secretaria de Inspeção fala a temática do ano e anuncia, olha, durante o ano nós gostaríamos que fossem feitas muitas ações de prevenção, né, pelos parceiros, pela própria instituição, com foco na temática específica, né? Então, vamos aguardar para ver qual que é essa temática. E aí, o que acontece é que, periodicamente, a cada mês ou intercalado, também a Secretaria de Inspeção faz eventos e, desde o advento da pandemia, foi disponibilizado por meio da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, no canal do YouTube do ENIT, né, os vídeos da Escola Nacional e esses eventos da Campate, eles são disponibilizados nesse canal. Então, geralmente são palestras educativas de temáticas de SST, muitas vezes com foco no tema da Campate do ano, né? E vários eventos. Recentemente, agora nessa última feira da Construção Civil, que estava acontecendo agora na semana passada, o nosso o atual chefe da Seção de Saúde e Segurança do Estado fez o lançamento da Campate da Construção na Feira da Construção, né? Mas de uma maneira inicial, né? Mas provavelmente o secretário de Inspeção vai lançar a Campate agora por esses dias até o final do mês. E aí todos os colegas podem acompanhar os eventos pelo canal da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, na ENIT. Perfeito. Era isso que era bom deixar claro aqui, né, para os associados que é Inclusive, esse canal, não somente lives, mas a inspeção pretende, em breve, também disponibilizar cursos voltados para a população, para os profissionais de SST em temáticas específicas. E já há materiais interessantes disponíveis. Então, por exemplo, na questão da gestão dos riscos, existem algumas ferramentas onde a própria empresa pode entrar e fazer alguma simulação de como está a sua gestão em termos da legislação atual, por ramo de atividade. Então, eu recomendo que todos deem uma navegada e olhem se não há algum material que cabe para o seu ramo de atividade. Sim, sem dúvida. Professor Jefferson, como a gente queria saber, prometeu aqui, como é que estão os registros, como é que estão as doenças pneumológicas relacionadas ao trabalho no momento, na sua experiência? Conta aí para a gente. Bom, a doença mais prevalente, infelizmente, ela não foi contemplada, né, na notificação, que é a asma relacionada ao trabalho, que é a doença mais prevalente
em São Paulo, por exemplo, em grandes centros industriais. Se você for pegar a literatura, ela diz que de 9 a 15% de todos os casos de asma no adulto é relacionado ao trabalho. E se você for pegar os dados do DataPrev de benefício, B91, você vai ver que 10% é asma. Quer dizer, nós estamos aí, tinha muito menos casos diagnosticados, hoje muitos colegas já sabem fazer o diagnóstico, já pensam, né? Então você pega esses dados do DataPrev, que em 10% dos benefícios estão relacionados ao trabalho. Então, é uma estimativa assim parecida. Nós temos muita silicose ainda, né? Que é a principal pneumoconiose, não só no Brasil, mas no mundo, né? Nós temos aí novas formas de adoecimento por silicose. Você falou na feira da construção, e nós temos a questão da pedra artificial, né? Que ela tem um alto teor de sílica livre, e que, por exemplo, na Austrália, na Espanha e em Israel, aumentou muito o número de casos graves de silicose por conta desse tipo de trabalho. Nós temos a questão do asbesto, o amianto, né, que foi banido no país, mas nós temos o passivo. Então nós temos casos, estão aparecendo casos de mesotelioma maligno de pleura, que é uma neoplasia, infelizmente, com sobrevida de 12 meses. A maioria dos pacientes, uma vez diagnosticados, não ultrapassa esse período, porque não há um tratamento efetivo, nem químio, nem rádio, nem cirurgia, né? Uma espécie de uma condenação, infelizmente. E está aumentando, porque nós usamos muito isso há 30, 40 anos atrás, e agora nós vamos pegando o rescaldo, que o tempo de latência dessa doença é de 40 anos, geralmente, né? Temos alguns cânceres relacionados ao trabalho, né? Principalmente câncer de pulmão, e temos outras doenças pulmonares, por exemplo, bronquiolite. Nós pegamos 2 casos de trabalhadores que trabalham com flavorizantes, que são aqueles aromas, né? Que faz gosto de manteiga, gosto de tocinho, gosto de presunto. E tivemos 2 casos de um mesmo setor de bronquiolite, 2 casos graves. Um deles já foi transplantado, né? Foi transplantado aí no final do ano passado. Está estável, mas mostrando que nós temos várias situações, né, de desconhecimento. E esses casos muitas vezes passam com asma, passam com outra doença, e na hora que você vai fazer o diagnóstico, a gente conseguiu examinar todos os trabalhadores dessa empresa e estamos agora aguardando os resultados dos exames, né? Mas assim, de fato, a doença que mais impera é a questão da asma relacionada ao trabalho, é a doença mais prevalente, mas a gente convive também com as doenças que em muitos locais já foram resolucionadas, silicose, asbestose, né? Esses trabalhadores eram de São Paulo ou de outros? Grande São Paulo, aqui, região de Jandira, Itapevi ali. Interessante, legal. Bom, já que estamos falando das doenças mais prevalentes, eu trouxe só alguns dados aqui também. Então, nesse período que a gente observou aqui, 2016 a 2018, as 5 maiores causas, né, de acidentes de trabalho relacionados, primeiramente são as lesões, os envenenamentos, a gente já sabia disso, né? E aquelas outras causas como consequência de causas externas. E a gente sabe que no período atual, pandemia e pós-pandemia, aumentou muito o registro de acidentes por motociclistas, né? Porque como eles passaram a ser os veiculadores de todo o material, né, papel, alimentos, etc., da pandemia e pós-pandemia, então a gente teve muito e continua tendo muito acidente de trabalho, acidente de trajeto, até porque eles passaram a ser registrados CLT, né? Eles tinham poucos registros formais, com a pandemia eles passaram a ser registrados, e aí agora a gente registra um maior número de acidentes. E maior número de pessoas jovens com esse tipo de acidente também, né? Seguido pelas doenças osteomusculares, do tecido conjuntivo, como o professor Jefferson tinha comentado. Em terceiro lugar, os fatores que influenciam o estado da saúde, o contato com os serviços de saúde, exatamente pelo que a gente comentou, né? Que os profissionais de saúde tiveram um maior registro na pandemia das doenças. E em quarto, aqueles que a gente está sabendo que estão chegando aí com toda a força, que são os transtornos mentais e comportamentais. Então, isso é realmente interessante a gente lembrar, porque o registro desse tipo de transtorno, como doença relacionada ao trabalho, é um pouco mais difícil, porque precisa de uma avaliação do posto, né, da situação de trabalho, da organização do trabalho, muito mais
detalhada, vamos dizer assim, do que simplesmente um relatório como a gente costuma receber, F32, fluoxetina 2 vezes por dia. Né? Realmente o nexo dessas doenças com o trabalho fica um pouco mais complicado. Pode falar. Não, isso. Então, daí era importante a gente relembrar, já que foi uma solicitação até do professor Jefferson, as 3 formas da gente estabelecer nexo via previdência. Né? Então, quando a gente tem um nexo chamado individual, é o nexo da CAT. Né? Então, a CAT foi emitida, aquele é um nexo individual, porque é para aquele indivíduo especificamente, para aquela CID, seja ela doença, seja ela acidente. Né? Então, esse é o nexo individual. Quando a gente está falando em nexo profissional, então a gente tem as listas A e B, né, do decreto 3048, que passaram a fazer parte do decreto 10.410, que estariam associadas, veio, né, de uma união entre o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde e o Ministério da Previdência, alguns anos atrás, e traz a união entre os fatores de exposição, né, a atividade que ele realiza e a doença que ele apresenta. Este tipo de nexo não cabe contestação. Na hora que o perito coloca a CID lá e ele junta um nexo profissional, não tem como contestar. É diferente da CAT, que a empresa pode contestar ou reclamar aquele registro, e o nexo técnico epidemiológico, que tem um período de contestação. Uma das coisas que eu vejo muitas dúvidas nos grupos de WhatsApp é que se você tem o nexo técnico epidemiológico, não precisa emissão da CAT. Né, porque são nexos diferentes. Então, se você tem um nexo técnico-epidemiológico, já foi estabelecido, esquece, você vai contestar e tem um período de contestação lá, que é estabelecido pela lei, e a empresa pode contestar e vai ser avaliado pelo perito a contestação. Hoje a gente pode fazer essa avaliação da contestação mesmo pelo sistema. Né? Então, antigamente era tudo não era informatizado, vinha em papel e a gente perdia muito mais tempo. Hoje já existe um sistema em que a gente entra e consegue fazer a avaliação da contestação. A questão é que tem algumas situações inusitadas ou até absurdas que você pode até rir do que eles estão contestando. Né? Então, eu peguei uma vez uma contestação de uma empresa que dizia que o segurança daquela empresa, que tentou evitar o acidente de um menino, que um menino mesmo, uma criança que ia atravessar a rua e soltou da mãe, e o segurança da empresa, da loja, enfim, estava na calçada e foi lá e segurou o menino, e ele não sofreu o acidente próximo ao semáforo, mas o segurança teve uma fratura. E aí, quando o perito, que eu não sei exatamente da onde, porque hoje a gente consegue fazer contestação do Maranhão ao Rio Grande do Sul e a gente não sabe quem é, né? Mas, enfim, o perito foi fazer a contestação, o que é que a empresa dizia? Que não era obrigação do segurança salvar ninguém na rua. Só a empresa. Só a empresa, né? Mas, enfim. Então, quando deu o S da fratura dele, deu nexo, né? O nexo técnico epidemiológico foi estabelecido, porque foi um acidente, e o perito deve ter estabelecido via NETEP e a empresa contestou. Sim, mas ele ia deixar a criança se acidentar. Até humanamente, né? Até como uma forma mesmo de salvamento, né? Um instinto dele foi salvar a criança. Se ele teve a fratura, infelizmente ele teve a fratura. Tudo bem, não é, né? Não seria nexo individual, muito menos nexo profissional, mas o nexo técnico-epidemiológico abre essa chance. Né? Como ele abre para os transtornos mentais. Então, essa contestação parecia até inusitada, né? Quando não deveria acontecer. Mas, enfim, então é importante deixar claro isso, né? Se você está num nexo, não precisa estabelecer as formas do outro nexo, que é interessante a gente relembrar, mas o nexo técnico-epidemiológico, de qualquer jeito, ele abre um leque de avaliação que pode não ser direto, porque direto já é o individual e já é o profissional. Então, o nexo técnico abre essa chance de poder ser indireto e se estabelecer, inclusive, com os ditos transtornos mentais e comportamentais. Né? Mas eu fiquei com uma dúvida. No caso, foi dito que se
foi firmado o nexo técnico epidemiológico, o trabalhador já está em B91, não haveria necessidade da emissão da CAT, mas considerando, correto, né? Se eu entendi isso. Considerando que, muito possivelmente, alguns trabalhadores desenvolveram no início da doença sinais e sintomas e antes de pegar um benefício prolongado, não deveria ter sido emitida uma CAT antes dele ser encaminhado para o INSS para um afastamento e aí ser enquadrado para o nexo técnico epidemiológico? Não deveria ter sido emitida essa CAT antes? Sim, eu concordo. Qual é a grande questão? É que nem sempre eles têm, vamos dizer assim, não acham natural emitir uma CAT por um transtorno mental e comportamental, por uma CDF. E aí, quando vem essa contestação para a CDF, qual é a grande questão? A gente não consegue tirar o nexo só com a solicitação de contestação da empresa. Teoricamente, a gente teria que ouvir o outro lado, né? E o outro lado precisa ser justificado. Quando não tem essa justificação, na teoria, a gente não tira o nexo, certo? Não tira o nexo, porque a gente não tem como ouvir os dois lados. Sim, eu não estou preocupado de tirar o nexo, eu só gostaria de saber se eles são desobrigados a emitir essa CAT antes. Não, né? Não, de jeito nenhum, não é previsto nenhum, isso, né? não, de jeito eles nenhum. precisariam ter antes. Sim, precisaria ter, até porque seria o ideal, que pelo menos é o que a gente conversa com os médicos do trabalho, né, nos cursos, etc., é que tenha todos os registros de atendimento do seu paciente/trabalhador, né, no seu registro ocupacional, no seu prontuário ocupacional. Então, tendo aquilo no prontuário ocupacional, ele pode emitir a CAT com aquelas informações, né, não tem problema. Não deveria deixar de emitir, sem dúvida. E eu gostaria de aproveitar a ocasião, Eduardo, já que você representa aqui, é um perito, né, e uma dúvida. Nós da Inspeção do Trabalho fazemos algumas fiscalizações que são ditas mais planejadas, de auditoria mais extensa, e em algumas empresas, em especial, nós acabamos constatando muitos casos que a gente suspeita que são casos ocupacionais relacionados ao trabalho. A empresa não fez as emissões de CAT, nós conseguimos fazer a caracterização com relação às exposições, né, com toda a lavratura dos autos, consignando essas exposições e as inconformidades em relação às normas regulamentadoras, né, e as condições de trabalho. E reparamos... Deixa eu só pedir uma coisa a ela. Só coloca uma coisa sem que eu represente o INSS, porque aí isso dá um rolo. Então, pelo amor desculpa. de Deus. Vou refazer a pergunta. Eu também não represento o Ministério do Exato. Trabalho. O que você acha? Isso, uma coisa o que você acha? Mas eu posso falar como perito. Pode. Então vamos fazer do meu 3, tá? Você vai fazer a pergunta. Isso, perfeito. É só porque aí fica mais complicado. 3, 2, 1. Muito bom, Eduardo. Então, eu gostaria de expor uma dúvida. Uma vez que você é perito, né, e talvez pudesse esclarecer a questão, nós da Inspeção do Trabalho, eu como auditora fiscal do trabalho, por vezes fazendo uma auditoria numa empresa, nós encontramos muitos casos de trabalhadores que entraram no INSS com o benefício na modalidade 31, doença comum, né, e nós, na inspeção, conseguimos demonstrar que esses trabalhadores tiveram as exposições, as condições de trabalho estão inadequadas e que muito possivelmente esses casos poderiam ser considerados como relacionados ao trabalho, deveria ter sido feita a emissão da CAT. Por vezes nós lavramos os autos de infração com base na norma regulamentadora 1, porque o SESMIT da empresa, o médico do trabalho da empresa, não fez a vigilância e a caracterização, né? Então, a minha pergunta, uma vez que a gente emitir esse relatório com todos os autos de infração embasados, se nós encaminharmos esse relatório para a Previdência, vocês têm como fazer a reversão dos benefícios da modalidade 31 para a modalidade 91? Eu não sei te responder se
o Ministério do Trabalho mandando isso para fazer a transformação, a conversão do B31 em B91. Porque tem que ver como isso está entrando via sistema. A gente faz isso quando há contestação via trabalhador, né? Então a gente vai, trabalhador / segurado, a gente vai avaliar todos os documentos que estão enviados pelo sistema. Isso já não é mais feito pessoalmente, né? Então é todo pelo sistema. Eu não sei como seria de instituição para instituição. Eu não sei como seria isso. Talvez seja uma chance interessante de se discutir a partir de agora, né? Porque se eles foram notificados pelo Ministério do Trabalho, o ideal seria que isso fosse transformado. Exato. Né? Inclusive, eu estou pensando que seria uma forma da gente otimizar o trabalho interinstitucional, né? Interno, porque nós sim. municiamos a AGU para as ações regressivas, Isso. e aí todos esses casos, uma vez que a perícia fizesse a conversão, a AGU podia incorporar esses casos na regressiva. Diminuiria a ação do trabalho, o retrabalho de todo mundo. Exato, e aumentaria o retorno para o Estado, uma vez que todos esses casos estão onerando a Previdência na modalidade talvez equivocada, né? Sim. E aí, numa maneira articulada interinstitucional, nós poderíamos otimizar o resultado. Eu acho que é uma oportunidade, Eduardo, da gente, via a PMT, talvez pensar num fortalecimento aí das parcerias. Seria bem interessante fazer isso interministerial, porque aí daria menos trabalho, inclusive para todos, porque na hora que a gente transformar o benefício de B31 em B91, a gente já conseguiria diminuir o trabalho do MP, no Ministério Público, da AGU e etc., e já talvez não tivesse tantas demandas em relação às regressivas, às ações regressivas, né? Exato. E aproveitando a questão das parcerias, eu gostaria de fazer um convite para o professor Jefferson, já que ele falou da questão da sílica, do amianto e mesmo da asma, né? Nós temos, primeiro perguntar com relação à asma, quais seriam os ramos de atividade onde a asma acontece mais, né? A asma ocupacional. E pensando, já que foi citada a questão da construção civil, nós aqui no Estado de São Paulo, de maneira interinstitucional, inclusive com participação de várias categorias de trabalhadores e empregadores, nós temos em funcionamento hoje o Comitê Regional da Construção Civil, né? E ele é estadualizado e nós temos reuniões periódicas desse comitê, né? Então, eu gostaria de fazer um convite em nome do coordenador que não está, mas eu vou levar a proposta, se o doutor concordar, né, de convidá-lo para uma palestra nessas nossas reuniões mensais que acontecem. Talvez fosse um tema interessante para a gente trazer. Tá certo. Bom, obrigado pelo convite, aceito. Só vou marcar. Em relação à asma, é a doença mais prevalente, né? E as categorias que mais são acometidas, você tem desde serviços, ou seja, auxiliares de faxina, de limpeza, que se expõem para o cloreto de sódio, a removedores, amoníaco, pintores, né? Pintores automotivos, principalmente aquelas pinturas à base de tinta poliuretânica, marceneiro, carpinteiro menos, mas marceneiro porque tem verniz, tem poeira de madeira, soldadores, né? Trabalhadores da indústria química, por causa que você tem aquela queima do plástico, então você pode liberar alguns anidridos fitálicos, né? Mas assim, na nossa estatística, limpeza, serviços, então, e aí você pega uma categoria profissional que geralmente são de mulheres, muitas vezes arrimo de família, né? São aquelas mulheres que trabalham com limpeza para sustentar a sua família, não tem outra qualificação e quando adoece, a conduta a gente sabe que teve asma, tem que afastar definitivamente da exposição. Então é um transtorno, não dá para transformar todas as auxiliares de limpeza em copeira, né? Que é o que acontece muito nos primeiros casos, né? Não vai para a Copa, vai para isso, mas e aí é um grande problema. E você tem trabalhadores, né, que são, por exemplo, trabalhadores de biotério, veterinários, laboratoristas, enfermeiros, né, que estão expostos aí à poeira do látex, da borracha, da luva. Né? São, às vezes, um pintor automotivo que é qualificado, não pode ser mais pintor, um marceneiro que não pode ser mais marceneiro. Então são várias categorias, é chamada doença do trabalho, né? Ela comete várias categorias profissionais. Muito bom. Ok.
Então vamos deixar as nossas últimas palavras agora, doutora Renata, por favor. Eu queria agradecer à PMT por essa oportunidade. Eu acho que vem bem a calhar nesse mês do Abril Verde, no mês da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes, a gente retomar o diálogo interinstitucional das várias instituições, associações, todos os atores que trabalham na área do trabalho, né? Sejam instituições de ensino, associações, todas as instituições aí militantes na área. Eu acho que é muito importante que a gente consiga catalisar esses movimentos, e esse momento aqui é um deles, né, de diálogo, e agradecer e que diminuam diminua esse problema da subnotificação, né? Se a gente trabalhar de modo coordenado, dialogando, quem sabe soluções não podem ser encontradas para que esse problema, que já não é de hoje, diminua. Sim, sem dúvida. Muito obrigado, doutora Renata, Obrigada. mais uma vez. Professor Jefferson. Obrigado, Edu. Obrigado, Renata. Obrigado à PMT. Uma pessoa da Keren aqui hoje, que dá o suporte aí, né? Obrigado aí ao Gabriel. Obrigado a todos. Eu acho que foi importante e talvez a gente popularizar o Sinan, né? Que acho que é o mais importante aqui, porque é uma notificação que não tem nada a ver com benefício, é uma notificação que permite que nós possamos ter estatísticas e possamos saber do que adoece nossos trabalhadores. Então, eu acho que só por isso já foi importante. E essas links aqui que a doutora Renata está propondo aqui para o doutor Eduardo, os dois ministérios federais, né, que eu acho que tem que trabalhar juntos. Obrigado. Não, sem dúvida. Obrigado, professor Jefferson. Então, mais uma vez, agradecer aos dois, agradecer à PMT pela chance da gente poder estar discutindo algo que é muito importante, como acidente do trabalho, doenças relacionadas ao trabalho, e a notificação, que infelizmente, como disse a doutora Renata, ainda é muito subnotificada, e é importante que a gente use esses eventos, né, essas chances, como a gente teve aqui, para levar maior conhecimento do que a gente pode ter em relação ao Ministério do Trabalho, ao SUS, à Previdência Social, e possa trazer para maior conhecimento para os nossos associados, maior direcionamento para evitar a subnotificação. Que é uma repescagem, doutora Renata? Eu acabei me esquecendo de comentar que recentemente os nossos chefes maiores lá de Brasília foram nomeados, né? Então, só para colocar a Inspeção do Trabalho à disposição e convidar a PMT e todas as instituições da área da saúde do trabalhador, né, da saúde e segurança do trabalho, para conhecer, entrar em contato com o nosso novo secretário de Inspeção do Trabalho, Luiz Felipe Brandão, auditor fiscal do Rio Grande do Sul, que já foi secretário de inspeção em gestões anteriores, muito competente, e também o nosso novo diretor de saúde e segurança no trabalho, o colega Henrique, também é gaúcho, né, que eu tenho certeza que eles farão uma excelente gestão agora e que nós todos estamos à disposição da sociedade. Ok, muito obrigado. Estamos com fé em que tudo isso vai ser melhorado, né? Muito obrigado a todos, e a gente se coloca à disposição da PMT e que a PMT esteja aqui para ajudar todos os associados. Obrigado. Obrigada.